Olá, boa noite a todos. Começa agora o Conexão TV Com. Já são 37 dias de greve dos servidores da saúde de Santa Catarina. E o impasse parece se agravar cada vez mais. Enquanto grevistas e governo não chegam a um acordo, para a população que precisa dos serviços, a situação é caótica. Os problemas, aliás, não começaram com a mobilização. Falta de médicos, instalações precárias, racionamento de material são constatados já há algum tempo na saúde pública do Estado e foram comprovados também pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa em uma vistoria esta semana. O relatório apresentado pelos deputados é assunto de hoje aqui no Conexão TV Com. Fique com a gente, estamos no ar. O relatório que aponta diversos problemas nas unidades de saúde do Estado é o assunto do programa de hoje. Você também pode participar deixando sua pergunta ou comentário por e-mail ou em nossas redes sociais nos endereços que aparecem embaixo da tela. Eu recebo aqui no estúdio o deputado Amaury Soares, do PDT, que é da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa Estadual. Prazer recebê-lo aqui, deputado. Primeira pergunta que eu lhe faço é o que motivou exatamente essa visita aos hospitais da Comissão da Saúde? Foi a greve dos servidores? Bem-vindo. Muito boa tarde. Bom, desta vez foi a greve, né? A motivação neste momento foi da greve, né? Nós tivemos no ano passado já fazendo um roteiro de visitas, né? No início do trabalho da comissão, dessa legislatura da Comissão de Saúde, né? Presidida pelo deputado Volney Morastone, já tivemos no ano passado. Agora foi a greve, inclusive, para a gente ver e constatar daquela situação que nós tínhamos no ano passado, o que havia mudado e até que ponto a responsabilidade pelo caos na saúde pública é a responsabilidade da greve também. Então, dessa vez foi a greve, né, mas um processo que não foi inédito, né? Nós já tivemos no ano passado fazendo esse roteiro. Bom, então a pergunta seguinte é até que ponto o caos na saúde é motivado pela greve dos servidores? Olha, a greve escancara, né? Escancara uma situação que é caótica, historicamente falando, que é crônica, né? Então, a greve deixa claro, é evidente que a greve prejudica os serviços, né? Mas é preciso dizer que os serviços já estavam com bastante dificuldade, que já eram bastante precários, né? Precários. Até o que os servidores dizem, né? O sindicato diz com relação a uma liminar que diz que deveria que manter 70% dos serviços de saúde em funcionamento. O sindicato diz diante disso. Se tivesse 70% funcionando no período de normalidade, ou seja, sem a greve, se funcionasse 70%, já estava bom, porque na verdade o que se vê é que não tem esse funcionamento de 70% de normalidade durante o período de não greve, né? Então, existe uma precariedade, existe um desmonte histórico do serviço público em geral, né, da saúde em particular, e infelizmente tem se agravado nos últimos anos, né? A greve, quando ela explode, né, ela explode também por isso. Por uma situação de esgotamento das condições de trabalho dos servidores, e explode por um erro administrativo, político-administrativo do governo, ou da Secretaria de Saúde, que faz com que a greve aconteça, né? Eu acho que isso subestimou a possibilidade da categoria acordar um processo histórico de exploração ou de superexploração, né? Com hora plantão, que foram valorizadas acima do salário, né? Em algumas circunstâncias, a hora plantão chega até 75% do salário. Né? Então, indica que os governos passados, nos períodos anteriores, deixaram de valorizar o salário base e passaram a valorizar os penduricalhos, e principalmente a hora plantão, ou seja, valoriza a hora trabalhada. Né, quase que se fosse um cortador de cana, né? Então ele recebe pela quantidade de trabalho feito, no caso não um trecho, mas uma quantidade de horas de trabalho, né? Essa lógica não está correta. Essa lógica não está correta, inclusive porque sempre vai em desvantagem do trabalhador, né? Aparentemente o trabalhador está recebendo a mais, mas está recebendo a mais para trabalhar mais, né? O correto seria que a jornada de trabalho fosse realizada de 30 horas e que o salário fosse compatível, né, e suficiente para uma vida digna dos servidores, né? Eles têm a jornada de 30 horas semanais definida em lei desde 1996, né? Então, se cumprisse as 30 horas, ter um salário razoável. E a hora plantão ou sobreaviso deveria ser uma necessidade extrema do administrador. Né? Numa necessidade extrema, o administrador pode convocar e pagar a hora plantão ou então pagar sobreaviso. Isso deveria ser o normal. O que se tornou normal é que o sistema não consegue funcionar sem a hora plantão.
E isso acabou acostumando os trabalhadores a receber toda a hora plantão, né, que a legislação permitia pagar, e isso se transformou em salário. Né? Então o governo começou a tratar salário, o salário base, o vencimento base, mais a hora plantão, porque todos os servidores estavam recebendo. Se construiu na legislação também, tanto se tem essa noção de que isso já era salário, que se levava para a aposentadoria, levava a média da hora plantão dos últimos 36 meses. Isso também definido em lei. Então, quando o governo, neste ano, né, lá no mês de agosto, o governo resolve contratar, numa situação em que faltam cerca de 2.400 servidores para o sistema público de saúde estadual, né, a carência de cerca de 2.400 servidores, o governo resolve contratar 611 e colocar a trabalhar todos no hospital só. Aliás, já faz um concurso dirigido para aquele hospital, que no caso é o Hospital Regional de São José. Alegando que pretende fazer isso posteriormente nos demais estabelecimentos. No entanto, fez para aquele, né? E nenhum para os outros. Nós temos em todos os hospitais da Grande Florianópolis, pelo menos da Grande Florianópolis, nós temos leitos desativados, centros cirúrgicos nunca ativados, né? Serviços que nunca existiram, né? Na sua plenitude, na sua totalidade, por falta de servidores. Aí o governo contrata 611 para o Hospital Regional de São José. E nenhum para os outros. Nenhum para o Hospital Infantil Joana de Guzmão, nenhum para o Hospital Celso Ramos, nenhum para o Instituto de Cardiologia, nenhum para a Maternidade Carmela Dutra, por exemplo, né? Nenhum para o Nereu Ramos, nenhum para nenhum outro. Claro, contratou 600, abriu concurso para 611, não se apresentaram 611, mas 500 e poucos se apresentaram, 573 parece. Evidentemente que todos novos, no hospital regional. Então houve, digamos, uma sobrecarga de servidores no hospital? Exatamente. Daí chegaram, no momento de que se apresentariam esses servidores, o governo, a secretaria disse, olha, nós não precisaremos mais pagar a hora plantão, portanto, a partir do mês que vem não tem hora plantão para vocês, servidores com 20 e poucos, 30 anos, o pessoal que está muito antigo já, né? Mas no desenrolar dessa paralisação, isso criou a greve. O governo voltou atrás nessa decisão da hora plantão. O governo voltou atrás, pelo menos em discurso, dizendo o seguinte, bom, nós não podemos transferir esses servidores novos que foram concursados, contratados para o regional, porque o concurso foi específico para o regional. Então, os servidores antigos, se quiserem, podem fazer hora plantão no outro hospital. Então, aí a gente analisa a racionalidade disso, né? Preciso se dizer que para fazer isso dessa forma se contratou uma empresa, né, para a qual se pagou R$420 mil para fazer esse estudo essa auditoria, nesse nome bonito, de quantos servidores precisava em cada hospital. Ora, não precisava nenhuma empresa porque o Conselho Regional de Enfermagem já tem um levantamento e calcula em 2.400 a falta. Então, se o governo tem recursos para contratar apenas 600, né? Que contrate 600, são 11 estabelecimentos públicos de saúde no estado, né, com servidores públicos, que seja 500, aliás, 50 para cada um, né? Isso é um rateio. 60 assim. Para cada um, né? Então teria melhorado um pouco a situação em cada hospital, aliviado o desespero de diversos diretores, ou de todos os diretores dos hospitais, porque estariam recebendo 50, 60, daria para apresentar algum serviço a mais, ativar algum leito a mais, ativar algum serviço a mais que está desativado por falta de funcionário, e não criaria essa sobrecarga no regional. Entender por que foi feito dessa forma é uma intenção que eu tenho tentado entender por que ao longo desses 40 dias ou mais. E nós vamos tentar entender também por que as negociações não estão avançando entre governo e sindicatos. São 4 os principais pontos da pauta de reivindicações, vamos falar um pouquinho um por um. Com certeza esses pontos eles são expressos dentro desse relatório feito pela Comissão da Saúde, mas nós vamos fazer isso logo depois do intervalo, com quem logo depois também a gente fala com a Ângela Bastos no Diário Catarinense. É um instante só.